Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Bom dia. Grande Marcão, bom ter você aqui, meu amigo. Demóstenes, Borégio, bom dia. Caramba, o Demóstenes já chegou causando aqui, né? Eu não gosto de conversar sobre política, mas por me tratar da parte técnica. Mas hoje a live realmente é sobre as dificuldades do caminho, né? E hoje o Brasil ele enfrenta, sei lá, um momento de dificuldade absurda. Não só pela questão da saúde, né, da pandemia, mas também pela questão agora política, né? Porque tá tudo rachado, né? E hoje realmente o tema é falar justamente sobre a dificuldade. O Lafontaine já falava que nenhum caminho de flores conduz à glória, né? A gente sabe que seria difícil mesmo o desafio, né? A gente já sabe dessa pandemia, né? A gente sabe das dificuldades que vai encontrar, a gente sabe que pessoas vão ficar doentes, algumas podem ficar mais graves, a gente sabe de tudo isso. Só que no mundo real, enfrentar essas dificuldades é algo muito desafiador. Que existe institucional, política, né? E agora, até aí com essa tão polêmica aí, saída do ministro. Mas eu não falo aqui, eu não falo de política, não tenho conhecimento sobre isso, é só por isso. Não é objetivo do desafio nosso, mas tinha que falar, né, um pouquinho, né, do que aconteceu ontem. E essas dificuldades muitas vezes fazem com que a gente saia do trilho, né? Toda vez a gente encontra alguma coisa que faz com que a gente perca o foco. E na verdade, a gente está no 23º dia, de 30 dias, há quase 23 dias a gente está às 5h10. Nas quartas-feiras a gente faz às 12h10 por impossibilidade minha. E a gente sabia que não ia ser fácil. E o que é que a gente tem que fazer? Beleza, eu sei que não é fácil. E o que é que eu posso fazer? Aumentar as facilidades do nosso meio. Por exemplo, na área da saúde, em relação a essa pandemia, não temos EPI, isso é um fato. Não conseguimos máscaras N95 para todo mundo. O que é que eu fiz? Comprei como... Não, estou dando exemplo, mas vários profissionais de saúde fizeram isso. Comprei meus EPIs e comprei para as pessoas que trabalham comigo. Isso vai resolver exatamente o problema? Não, não vai resolver o problema. Como também não vai resolver o problema ficar reclamando o tempo todo. Ficar reclamando o tempo todo ou ficar dizendo que é difícil, que não consegue, vai fazer com que a gente fique ou estagnado no mesmo lugar ou volte atrás. Ontem, para vocês terem uma ideia, eu tive um caso muito interessante. Uma paciente que ela tem uma gestação gemelar e infelizmente um dos bebês o outro gemelar ele não resistiu e foi a óbito, né? Ela ficou com a primeira opção. Ela decidiu lutar pelo que estava vivo. Até porque já existia uma diferença na idade gestacional entre os dois. Esse outro também poderia ser que não viesse bem, né? Existe um risco maior de defeitos cromossômicos, de malformações nas gravidezes gemelares. E uma coisa é fato, quando tem uma gestação gemelar, ela acaba se tornando a gestação única de apenas de um bebê, os riscos eles são infinitamente menores. Então, ela teve o controle
Tem paciente que com as histórias assim que são surreais. Perderam 10, tiveram 10 abortamentos, 5, 6, 8, que perderam bebês por insuficiência cervical, que tiveram problema de restrição de crescimento e estão lutando comigo. Então, todas as vezes, quando eu me sinto, eita, tá difícil, eita, eu não consigo, meu Deus, o que é que eu faço? Eu lembro dessas pessoas e elas me trazem muita força. Por isso que quando você lida com situações difíceis, você também se aprimora muito como pessoa, porque não tem como você não acompanhar esse mesmo ritmo, né? Quando você lida com pessoas que decidem ganhar, você também ganha. Quando você lida com pessoas que decidem perder, fracassar, reclamar, toda essa coisa, você acaba tendo o mesmo comportamento. Então, diante das dificuldades, é importante você verificar o ambiente que você está, as pessoas com quem você se relaciona e principalmente a questão da mentalidade. É apenas uma dificuldade, essa dificuldade vai passar e muitas vezes a gente não sabe se aquela dificuldade é para uma coisa melhor lá na frente. Né? Por exemplo, está todo mundo abalado em relação a essa demissão aí do ministro Moro, né? As confusões que existem. Beleza. Panela de pressão. Quando na verdade, o que é que a gente deveria fazer? Respirar mais, se acalmar mais, cuidar da gente, para a gente ficar mais forte, para que lá na frente a gente entenda tudo isso. Então, dificuldades aparecem para que a gente possa amadurecer ainda mais. Quando a gente olha para trás nas nossas vidas, a gente vai encontrar inúmeras situações onde a gente teve momentos difíceis, desafiadores, e nós passamos por cima deles. Por mais que naqueles momentos a gente ficasse assim, poxa, por que está acontecendo isso comigo? Pô, cadê Deus? Me abandonaram, eu sou injustiçada. A gente sempre ficou muitas vezes reclamando, pelo menos na minha história eu sempre reclamei. E eu não enxergava que as coisas aconteciam para melhorar ainda mais e para que as outras coisas melhores aconteçam. E aí essa a mensagem. Quando você tiver um desafio, honre esse desafio para que você possa realmente melhorar ainda mais e comemorar as consequências dessa dificuldade no momento. É uma questão de tempo. Então, preparar para as adversidades é fundamental. E o desafio em relação aos atos, ele não é algo tão complexo. É porque é muito mais fácil a gente colocar um monte de dificuldades do que de repente a gente fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes é só o simples. E as pessoas às vezes ficam impressionadas. Mas é só isso mesmo? É só isso mesmo, entendeu? Eu tenho alguns casos de pacientes que melhoraram os hábitos de vida e conseguiram engravidar. Eu tive um caso, nunca mais eu vou esquecer, de uma paciente que eu estava tão em presença plena com ela, que eu acho que eu já falei para vocês, né? Que às vezes a gente sente a dor do outro, né? E só que a gente sente diferente, a gente não sente do jeito que a pessoa fala. A gente sente do jeito que a pessoa sente, literalmente. Então essa pessoa, diante de mim, começando a conversar, eu senti que ela tinha uma dor em relação ao pai dela, sabe? E aí, do nada, conversando sobre outras coisas, eu cheguei e perguntei, me fale sobre seu pai. Aí foi quando ela falou de uma dificuldade que tinha com ele, etc e tal, que estava brigada e irritada e tudo. Eu, se eu não me engano, acho que ela tinha endometriose, eu não tenho certeza. E aí, quando falou do pai, eu meio que estimulei para que ela voltasse a falar com ele, porque é uma questão do ancestral dela. Eu não sei se vocês já ouviram falar em constelação familiar, eu não entendo muito disso também, mas faz sentido alguns princípios, né? Eles falam da importância do equilíbrio e também de você hierarquia
dela. Então, o pai dela, ela tem que honrar. A gente até costuma dizer que, ainda que seu pai seja uma pessoa violenta contra você, você tem que honrar o seu pai, porque se não fosse seu pai, você não estava aqui. É um princípio aí de várias coisas, inclusive da constelação familiar. Então, ela decidiu que ia atrás do pai. E aí reconciliou-se com o pai, conversou com ele, eu acho que foi ao encontro dele, enfim, tiveram uns momentos juntos. E um tempo depois, esse pai, ele faleceu, né? E foi a última oportunidade que ela teve de conversar com o seu ente querido, o seu pai. E ela me agradeceu porque realmente, se a gente não tivesse conversado e não tinha nada a ver, né? Fizesse que ela, quanta dificuldade que ela passou, né? E que de repente ela pôde resolver. Foi fácil? Não. Ela falou, inclusive, o que muitas pessoas falam de algumas consultas comigo, que é o seguinte: as pessoas ficam irritadas no começo comigo, porque eu falo coisas que incomodam. Então, por exemplo, ninguém quer que a gente toque em situações que são feridas, que doem, né? Que são difíceis, né? Ninguém vai querer falar. Inclusive, até alguns colegas médicos até falam: rapaz, não faz isso não, não se mete com isso não. Tem um amigo meu psiquiatra que diz: bicho, não faz isso não. Aí a questão da praticidade, né? Até diz: pô, é melhor, tá vendo? É melhor passar um remédio controlado e tá tudo bem. Bom, tá tudo bem se você prescreve remédio controlado, mas assim, a minha linha não é essa, né? E muitas vezes mexer nessa ferida dói. Só que dor, necessariamente, essas dificuldades, mexer nessa ferida, não necessariamente é algo certo ou errado. Algumas vezes você tem que mexer, outras vezes você não tem que mexer. É uma questão de bom senso, né? Então, quando a gente realmente procura mexer, é com a melhor das intenções. Só que aquele momento a pessoa não entende. Depois, quando para, reflete e vê, aí pensa: caramba, faz sentido, e aí resolve mudar, e depois vem, e graças a Deus, grande parte é outro caso também muito interessante de uma paciente que nos procurou. E o problema também, assim, eu poderia passar aqui, conversar sobre diversas situações, né? Então, problemas com o marido, problemas com familiares também é muito interessante. E o que eu pego também de mais frequente é o momento de dor da perda, sabe? Das pacientes que tiveram perdas com o bebê, né? E tinha uma frase que eu dizia muito também para algumas pacientes que chegavam completamente tristes, né, por conta da perda do seu bebê, do seu ente querido, e de alguma maneira a dor, e até você se recuperar sozinha, a gente vai, né, esperar esse, não, sabe? Eu acho que esse tá bom, perdeu, a dor é grande, mas e agora? O que é que a gente pode fazer junto para minimizar essa dor? O que é que a gente pode fazer junto para a gente caminhar
em direção à sua meta, ao que você deseja, à sua maternidade, né? E aí a gente diz, tira esse peso e segue em frente, né? A gente precisa realmente... Oi, Suzana! Suzana está aqui, uma pessoa maravilhosa aí que trabalha com a gente, anestesia. E tem essa face, inclusive, a pessoa fica com a face de dor, de sofrimento, entendeu? Em relação à questão da maternidade, é a mesma coisa. A fertilidade, ela acaba não sendo, nem aumenta tanto, e nem a maternidade fica mais próxima, se toda vez você se lembra da sua perda, se você carrega essa dor. Ninguém está dizendo que não é para honrar o que você, o seu passado. Não é isso. Você tem que honrar o seu passado. Mas o que é mais importante é que você caminhe em frente. Eu estou vendo que as pessoas estão dizendo que está pausando o vídeo. Aconteceu isso também numa live aí que eu vi de outra pessoa. Quando a gente caminha, quando a gente faz até essa hora, é mais difícil pausar. Mas se você estiver pausando, eu vou salvar esse vídeo depois por algum tempo. Se vocês quiserem assistir, beleza. E essa questão da dificuldade, ela é enorme. Eu acho que eu já falei para vocês também de uma história aí de um casal militar, né? Que me procurou, duas pessoas queridíssimas, e que o esposo teve uma hora que ele quis fraquejar, ele teve uma perda no final da gravidez de um filho junto com sua esposa, e eles realmente, assim, o mundo caiu, uma dor muito grande. Eu passei, em parte, né, a dor paterna, eu passei, né, pela minha história, e eles também passaram e me procuraram, né? E aí, a gente fez um trabalho muito legal com eles, e o cara, foi até bom eu me lembrar dessa história. Não foi por acaso que eu me lembrei dessa história, né, doutora Aida? Então, eles me procuraram, e o cara sempre era muito guerreiro, né? Ele tinha aquele perfil de arquétipo do cara que luta, ele trabalha na polícia, ele era corregedor, acho que o nome é esse. Ele é o cara que pegava os mafiosos aí, os policiais bandidos. Então, um cara totalmente treinado, totalmente adaptado a situações adversas, e o cara era literalmente um tanque. No final da gravidez, quando a esposa mais precisou dele, ele começou a surtar. Eu acho que era medo do que ia acontecer, porque estava próximo da mesma idade gestacional que aconteceu as broncas aí do outro, e aí a esposa dele começou a me ligar aperreada, porque ele estava indo para as urgências e começando a ter sintomas, aquilo que a gente chama de psicossomático, né? Ele sente, mas na verdade o sintoma não é, como é que eu posso dizer? Você não consegue identificar no exame físico, vem da cabeça. E passaram remédios controlados e ele não conseguia, não aceitava e não conseguia melhorar. E como eu tinha muita empatia com ele, conhecia muito o casal, foi um dos teleatendimentos mais importantes da minha carreira médica, foi quando eu liguei para esse cara, e aí eu tinha liberdade, conhecia demais. Eu liguei para ele e falei na boa, assim, direto, na real, mexendo na ferida, mexendo na dor dele. E cheguei e falei, entendi. Quer dizer que agora que sua esposa precisa mais de você, você vai surtar, né? Agora que é para você mostrar que você é caveira, né? Ele é policial, então ele tem, muitas vezes as conversas a gente fala desse jeito. Agora que é para mostrar que você é caveira, aí você vai surtar, vai ficar indo de urgência para emergência.
faça isso não, cara. Agora que tua esposa está precisando, tua esposa está grávida, precisando de você, vocês estão prestes a ter o bebê, aí tu vai ficar surtando, né? Então essa cutucada que eu dei, o cara é enorme. Ainda bem que foi por telefone, porque se fosse pessoalmente, eu acho que ele dava um peteleco que eu caía, entendeu? E olha que eu tenho 1,87 m. Imagine quanto que esse cara era forte, né? Então, mas ele ouviu, sempre aceitou. Ele é um cara que trabalhava muito com motivação. Ele aceitou e realmente compreendeu e modificou. Não foi mais, não surtou mais. E aí quem surtou depois foi a esposa, o medo, né, de acontecer tudo de novo. E no final das contas ele tinha segurado tudo na outra gravidez e nessa gravidez acabou que ele segurou de novo. Então foi uma história bonita aí que eu guardo com uma boa lembrança. É um casal que eu admiro muito, 2 policiais, e que tem essa história de ressignificação. Então, dificuldades, é como eu acabei de falar para vocês. Só conversando aqui a gente já lembrou de algumas histórias, né? Dificuldades existem, mas muitas vezes nós que colocamos as nossas dificuldades. Oi, Tati, tudo bem? Nós que colocamos as nossas dificuldades. Quando a gente acaba tirando o peso dessas dificuldades, a gente vê que caminhar não é tão difícil assim. Olha aí a frase, ó. Foi muito legal, nós te amamos, Dr. Glaucio. Eu também, querida, eu gosto muito da família de vocês. Honro muito a história de vocês. Eu não tem, né? Eu olho e me emociono ainda hoje, né? Como que você pode ter realmente uma dor da perda de um filho, né? É uma dor pior do mundo, não, é uma dor que não tem nome, né? Quando a gente fica órfão, né? Perde os pais, a gente tem um nome. Quando perde o esposo, viúva ou viúva, mas quando perde o filho, nem nome tem. E de alguma maneira, quem perde um filho fica, muitas vezes, numa situação bem difícil, né? Triste, mas existe sim, mesmo você tendo uma perda fetal, neonatal, o que for, existe sim muita alegria ao longo da vida, e esse filho que se foi, ele abre também portas para que a gente possa se desenvolver ainda mais, né? Existem decisões. Tem gente que diz que a dor realmente não passa. Eu entendo isso no contexto feminino. É uma situação muito difícil mesmo. Mas eu ainda acredito que essa dor, ela passa, entendeu? Por exemplo, a minha dor como pai, eu não posso dizer como mãe, porque eu nunca vou ser mãe. Mas a minha dor como pai de coração, depois da perda do meu filho, é zero. Zero, zero. Eu lembro com muita... Eu lembro, lógico, honro, lembro das dificuldades, entendo que foi difícil, mas hoje eu consigo encaixar, né? É que nem eu olho para meus filhos, eu disse para vocês já, quando eu olho que Miguel é Miguel, que João Pedro é João Pedro, eles só são eles mesmo por conta da minha perda. Então, todas as vezes que você tiver uma situação de minha perda lá atrás, não sei o que, peraí, olha o presente. E hoje o que você tem no presente só aconteceu provavelmente por conta da sua história aí no passado. Então, é importante que a gente aceite esse passado e construa o futuro. Bom, pessoal, aqui também entrou uma pessoa queridíssima, né, que tem uma história de vida aí no nosso livro, e nada mais exemplar para chegar e motivar a gente, como o caso de uma pessoa que entrou, que eu não gosto de dizer o nome, mas ela me deu a honra de... Eu realizei os 2 partos, um foi de urgência, não estava fazendo acompanhamento pré-natal, mas depois a gente fez o acompanhamento pré-natal e a gente sabia que ia ser difícil, né? O tema da live é sobre dificuldades, né? A gente sabia que ia ser difícil, mas a gente topou o desafio, e aí foi uma gestação de alto risco que a gente tinha o lúpus, né? Ela foi pioneira no uso da cloroquina aí na gravidez, e ela venceu o lúpus, venceu a pré-eclâmpsia grave, venceu a restrição de crescimento, e hoje, né, ela tem 2 filhos, e graças a Deus a Sarinha está muito bem, e é um prazer contar com você aqui nessa live, tá bom?
Eu vou ler alguns comentários só para ver se vocês tiveram alguma coisa que tem a ver aí com essas dificuldades, né? Bom, deixa eu ver aqui. Ó, a dor não passa, mas aprendemos a tirar algo positivo disso. Isso, Aida, concordo com você. Deixa eu ver aqui. Paula Karina, quanta sensibilidade em suas lives. Ser médico não é apenas prescrever medicação e tratamento, mas cuidar emocionalmente de cada paciente individualmente. Parabéns. É mais ou menos isso, porque eu não sou psicólogo, né? Dentro da consulta eu tento dar o meu máximo, principalmente na primeira consulta, mas a gente sempre caminha para um psicólogo, Paula. Eveline, quando ouvi Marina chorar, peguei ela no colo e depois o Papai do Céu levou. Foi a maior dor da minha vida, mas sigo por ela. E quando alguém me perguntava qual era o tamanho da dor, eu dizia a mesma que Maria sentiu aos pés da cruz, mas depois dela sou muito melhor. Viva Marina. Exatamente. A dor é enorme, né? E muitas vezes a gente quer, poxa, mas veja que situação. Ainda bem que você pôde tê-la nos braços. E se tivesse morrido dentro do útero, seria diferente. E se tivesse perdido antes? Muitas vezes tem paciente que prefere, assim, ó, quando você perde, você realmente prefere aquele momento, né? Se você perde depois, a dor é maior. Então, muitas vezes, quando as pacientes têm os casos de abortamentos, elas preferem realmente que a gente tente ressignificar dessa maneira, né? Quando você perde depois que você tem um contato com o seu filho ou sua filha, mesmo que faleça depois, é o caso dos prematuros, esse encontro, essa parte aí da sua vida, ela é fundamental. Eu tenho quase certeza que se a gente tivesse que escolher, Eveline, então vamos fazer o seguinte, se a gente tivesse que voltar atrás e você não tivesse o contato, vamos supor, se a gente trocasse para que fosse um abortamento de 8 semanas, então você não ia ter tanto contato, a dor não ia ser a mesma, você não iria sofrer quanto você sofreu. Eu tenho quase certeza que ela ia dizer para mim, não, Glaucius, eu queria passar por tudo isso, foi importante eu conhecer Marina, a Marina me transformou. E aí você decide se você pega esse exemplo de dor para lhe projetar ainda mais como pessoa e ser humano, ou se você pega e fica vivendo a dor por grande parte da sua vida. Então é isso que não vale a pena. Mas é quase certeza que ela vai dizer, não, eu honro essa história. Eu honro, por exemplo, quando minha mãe morreu, de eu chegar e ter os últimos contatos com ela. Sim, eu queria estar ali presente naquele momento de dor, sim, naquela dificuldade, eu não queria estar longe não, entendeu? Sim, eu quis estar mesmo também presente no parto de Mateus e não queria que voltasse atrás não. Foi importante sentir essas dores para mim, doeu, mas hoje eu sou eu com minhas circunstâncias, eu sou eu mesmo com minhas circunstâncias, justamente por conta disso. Então, eu tenho quase certeza, queria muito que você respondesse, Eveline, isso aí. Fernanda chegou agora no final. Para mim não sei medir a dor, doeu muito perder Marina no Ultra. Então, no caso, talvez ela não tenha tido o contato depois, né? Se tivesse tido depois, seria diferente. Mas todos os momentos, eles são importantes. Ainda, sim, nesses casos, se você tivesse que voltar atrás e você não iria se esquecer das coisas boas que aconteceram nessa gravidez, né? Quando você escutou os batimentos, quando você teve esperança. E isso realmente Marina não tirou. Quem tirou foi você. Assim, não é que você quis tirar, né? Mas é que de repente a interferência, a dificuldade, ela pode ter feito isso. Mas certamente ela veio para mostrar essas coisas boas. Então ela começa escrevendo aqui, continua escrevendo, exatamente isso, fui transformada por elas. Sou tão feliz por isso, agradeço a Deus todos os dias. Olha aí, exatamente isso. Então, ó, veja, se uma mãe, depois de perder um filho, né, acaba dizendo isso, que apesar dessa dor, ela é grata, meu amigo, é um mote fundamental para a gente continuar aí o nosso desafio, para a gente continuar o nosso sábado. Eu fiquei emocionado, viu, Eveline? Adorei, porque eu não esperava isso nessa live, não tem nada combinado, mas eu fiquei emocionado aí com essa tua história e eu quero que você realmente
faça valer isso que você escreveu para que você continue lutando, né? Então, foi um abortamento, né? Ela está dizendo, e ainda assim ela vê facilidades, não. Ela encontra aprendizado diante da dor. Todas as vezes quando a gente tiver uma situação difícil, né? Quando a gente passar por uma situação difícil, a gente olha para trás e se pergunta: e se isso fosse um professor, o que é que teria me ensinado, né? Então, assim, se Marina fosse uma professora sua, o que é que Marina lhe ensinou diante dessa perda, né? Então, muitas vezes é isso. No meu caso, quando eu perdi Mateus, o que foi que eu aprendi? Eu aprendi que eu tinha que melhorar ainda mais, mesmo estando satisfeito com o meu nível como médico, etc e tal. Mas eu queria melhorar ainda mais, porque eu sabia que eu estava no caminho certo, eu estava com a pessoa certa e eu quis persistir. Não é porque ficou difícil que eu vou desistir. Pelo contrário, como eu tenho um perfil de gostar de situações desafiadoras, foi enfrentar essa situação da perda do meu filho que me fez também enfrentar inúmeras outras situações. Certamente eu não teria maturidade, e eu tenho muito a aprender, não me sinto maduro de jeito nenhum, tenho muito aprendizado ainda pela frente, mas certamente essas dores que eu tive, essas dificuldades que eu tive, fizeram com que, após acompanhar situações mais difíceis, né, mais desafiadoras, tudo que eu passei valeu a pena construir. E aí foi um caso, outro caso, mais outro caso, e de repente, quando eu vi, eu já tinha um monte de casos de gestações de alto risco com uma metodologia minha e que realmente deu certo. Então, sigam em frente, literalmente, ó, sigam em frente. Eu estava conversando com minha terapeuta, né? Hoje eu posso dizer com orgulho que eu também faço terapia para cuidar das pessoas sobre o ótica emocional. Você também precisa ser cuidado, e graças a Deus estou muito bem cuidado, e dá muito. Agora, Mônica, dá para cobrar de minhas pacientes, né, Mônica, que façam o acompanhamento psicológico. Então, hoje a gente estava conversando sobre o poder de algumas palavras, né, como elas têm outros significados. Então, a palavra em frente, que é onde você deve olhar para frente, seguir em frente, caminhar nessa direção. A própria palavra diz em frente, também de enfrentar. Não, então enfrente a dificuldade do hoje, passe por cima disso e continue seguindo em frente. Bom, Veline termina aqui dizendo: Marina me ensinou o que é o amor, depois dela melhorei em tudo, principalmente o meu casamento, o olhar de Beto para mim no parto foi tudo. Olha aí. E é isso, pessoal. Com essa participação especial de Eveline, muito obrigado, minha querida. A gente está terminando nossa live aí do sábado, deixando essa mensagem. Dificuldade, dor é o momento. Isso vai passar. E depois você vai tirar um aprendizado diante dessa dor. O que é que você precisa fazer? Em frente. Olhe para frente e enfrente essas dificuldades. Tá bom? Pessoal, parece que a live ficou um pouquinho ruim. Eu vou deixar ainda no começo da manhã para que vocês possam assistir, se for interessante para vocês, tá bom? A Aida está dizendo, hoje ajudamos outros casais com perdas a lidarem com a perda gestacional. Olha aí que massa, tá vendo? Beleza, então. Eveline termina, no aborto de Mariana, posso garantir que foi o dia mais perto de Jesus. Sem ele nada havia conseguido. Eu gosto muito dessa história. Quando a gente está no momento de dor, a gente tem que se lembrar que o próprio Cristo carregou a cruz, foi humilhado, foi crucificado, né? Colocaram a lança no peito do Cristo. Ele sabia que isso ia acontecer, ele podia impedir tudo isso e não fez, porque estava escrito, porque sabia que tinha que acontecer. O que foi que ele fez? Ele jejuou, ele se preparou, né? Ele sentiu dor, lógico, mas ele enfrentou. Literalmente, mais uma vez, ele enfrentou. Então, se o próprio Cristo fez isso, porque a gente, diante de nossas dificuldades, que são infinitamente menores do que a dificuldade que Cristo teve, por que não a gente não continua a lutar? Pessoal,
Muito obrigado, foi massa. A gente acaba ganhando quando a gente divide, né, essas conversas, essas lives. Hoje foi um dia que eu ganhei bastante, principalmente pela participação de pessoas muito queridas, como foi o caso de hoje, a Eveline, a Aida, a Roberta e tantas outras pessoas que sempre estão por aqui, como é o caso do meu amigo Marcão. Agora chegou a hora. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um bom sábado, aproveita a família e foco no desafio. Um beijo a todos vocês.